Quando o assunto é aumento da próstata, crescimento benigno da próstata, quais seriam os exames pertinentes para eu fazer? Olá, meu nome é Bruno Gadovato, sou médico, urologista, e hoje a gente vai então conversar a respeito de como nós, urologistas, vamos chegar a um diagnóstico de uma próstata aumentada, de uma hiperplasia prostática, desde lá do começo, quando a gente está ali no dia a dia de consultório mesmo, até nos casos em que pode ser que esse problema já tenha alguma tendência a ser cirúrgico ou necessite de um tratamento mais invasivo. Primeiramente, a gente vai extrair informações da consulta. Então, o primeiro passo é obter uma boa história clínica e identificar aqueles sintomas que são muito comuns. Eu não vou esmiuçar muito eles aqui, que a gente tem outros vídeos no canal a respeito somente disso. Diante disso, a gente passa para o primeiro exame que deve ser feito, que é o exame físico. É o exame ali, o toque da próstata. A gente vai extrair dali informações a respeito da textura dela, do tamanho dela e, eventualmente, se o paciente tem sintomas de uma possível prostatite, o exame de toque também vai nos auxiliar nisso. Então, isso é importante. Isso já pode levantar uma hipótese de um nódulo, de um câncer de próstata e, ao mesmo tempo, se o paciente vence com queixas que sugerem uma hiperplasia prostática e no toque a gente vê uma próstata aumentada, a gente já vai construindo um raciocínio. A partir disso, a gente solicita alguns exames laboratoriais. Primeiro, exame de sangue, que também vai nos ajudar a fazer o rastreamento de câncer de próstata, exame de urina para excluir uma possível infecção urinária e exames outros, como triglicérides, colesterol, açúcar no sangue, enfim, que podem nos mostrar condições associadas e que estão também relacionadas à hiperplasia prostática, como é o caso da síndrome metabólica, que envolve alterações nesses itens que eu falei. Feito essa avaliação laboratorial, a gente parte para os exames de imagem. O principal deles, principalmente numa fase inicial, é o ultrassom. Então, no ultrassom, a gente vai avaliar o tamanho da próstata, vai ver se já há alguma repercussão da obstrução causada pela próstata na bexiga, né? Se essa bexiga está com a parede espessa, se existem trabeculações, que são sinais indiretos de que a bexiga está se esforçando para se esvaziar e está tendo que sofrer o processo de remodelamento. Medir resíduo, isso é um dado importantíssimo, já mostra para a gente, né, o que é o resíduo, é o que sobra de urina depois que o paciente termina de urinar. Então, geralmente o paciente vai com a bexiga cheia, faz a primeira etapa do exame, é solicitado que ele vá ao banheiro urinar e ele volta para a mesa ali do ultrassom para daí poder avaliar se sobrou ou não urina. E, baseado nessa aferição, geralmente o ideal é que a gente não tenha resíduo algum, pode ser tido como normal um resíduo de até uns 30 ml. Passou disso, quanto maior, assim, mais a gente tem que valorizar no sentido de que essa bexiga ela deve estar perdendo força. Então a gente, lógico, tem que avaliar o contexto. Infelizmente tem serviço que o paciente espera demais, hiperdistende a bexiga e às vezes a gente não consegue representar bem o que acontece no seu dia a dia. É claro que a gente vai conversar isso na consulta. Muitas às vezes tem um resíduo alto no ultrassom, e aí ele conversando, olha, esperei demais, fiz muito. Então, às vezes, a gente solicita até para o ultrassonografista colocar no laudo o volume pré e pós-miccional. Também ajuda a gente a construir esse raciocínio, ver quanto que tinha na bexiga antes e o que sobrou depois, para a gente ver se realmente a bexiga ficou muito distendida antes desse esvaziamento. Então, tamanho, repercussão na bexiga. Em casos mais severos, pacientes que estão esvaziando muito mal a bexiga ou até em retenção urinária, repercussão nos rins, se esses rins estão dilatados, né? A gente chama de hidronefrose ou uronefrose. Esses são casos mais extremos. Vai nos dar uma avaliação com dados bem pertinentes, bem importantes para a gente construir o nosso raciocínio. Um outro exame também não é um exame de imagem, é um exame que requer um aparelho um pouco diferente, que é a fluxometria. Então, muitas vezes o paciente que vem para a gente com alguma queixa urinária, em alguns casos ele meio que se acostuma, ele não sabe descrever bem, não sabe no seu dia a dia definir se aquele jato realmente é um jato bom, é um jato mais fraco, é um jato médio. Quando a gente pergunta isso, fica muito subjetivo. E a fluxometria é um exame que é simples, em vez do paciente urinar no vaso sanitário, ele vai urinar num funil que é conectado num sensor, numa balança, e que vai medir a velocidade do fluxo, o tempo que ele termina de esvaziar a bexiga, né, o tempo miccional, vai me mostrar uma curva de fluxo que deve obedecer a um padrão, que é um padrão tido como normal. Enfim, então vai me dar informações adicionais para saber se essa bexiga está com força, se esse jato realmente está bom, tá certo? Então é um exame aí não invasivo
e que agrega bastante informação para a gente. E para casos aí poucos mais específicos, não é todo o paciente que precisa fazer, a gente tem um estudo urodinâmico ou avaliação urodinâmica, que é um exame que eu costumo até brincar com o paciente, que é um exame hidráulico do paciente. Então, quando é um exame mais invasivo, é necessário colocar a sonda, né? A fase inicial dele é a fluxometria livre que eu citei, mas ele é complementado com uma fase que vai estudar o armazenamento da bexiga, como a bexiga se comporta enquanto ela está sendo preenchida. Então, a gente vai ter dados muito importantes com relação a se essa bexiga se remodelou, se ela perdeu a complacência, né? A capacidade de acomodar volumes de urina maiores, mantendo-se ali uma pressão baixa. O paciente ele vai estar acordado, então ele vai referir sintomas que são sintomas parecidos com o que ele sente no dia a dia durante, e isso vai estar tudo sendo registrado num gráfico em tempo real, e aí o urologista vai conseguir também construir um raciocínio em cima desse gráfico, e depois na fase miccional a gente vai ver se a pressão dentro da bexiga está subindo além do normal, se o fluxo está baixo e está sobrando urina. Então é um exame que muitas vezes a gente deixa para casos em que há dúvida com relação ao diagnóstico, casos de extremos de idade, paciente que a gente não sabe se a bexiga dele está boa ainda ou não, se ele vai de fato se beneficiar da cirurgia, ou doenças neurológicas que podem também ter um impacto nos sintomas miccionais, casos às vezes um pouco mais complexos, ou casos que a gente imagina que esse paciente vai se beneficiar de um tratamento mais invasivo e a gente então quer documentar, quer mostrar para ele, ter mais dados à mão para a gente alinhar ali as expectativas com relação aos resultados. Então essa é toda a linha de exames complementares que a gente vai pedir. Então é isso, quero que vocês me digam aqui nos comentários, pô, já fiz o exame, mostrou minha próstata de tal tamanho, é isso, aquilo, ou tem um resíduo de tanto. Então interajam aqui nos comentários, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente sempre procura responder. Peço que vocês me sigam lá no Instagram, lá sempre a gente está abrindo caixinha de perguntas, então é muito mais fácil, muito mais dinâmico a gente responder por lá também. Às vezes eu faço vídeos também respondendo de forma bem rápida essas dúvidas, tá bom? Então espero que tenham gostado, não deixem de compartilhar esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.